Leitura diária da Bíblia, dia 69. Antigo Testamento, Levíticos 21, Levíticos 22. E o Senhor disse a Moisés: Fala aos sacerdotes filhos de Arão, e dize-lhes que não se contaminem por um morto em seus povos. A não ser por seu parente próximo a si, por sua mãe, ou por seu pai, ou por seu filho, ou por seu irmão, ou por sua irmã virgem, a ele próxima, a qual não tenha tido marido, por ela se contaminará. Porque é líder em seu povo, não se contaminará, fazendo-se impuro. Não farão calva em sua cabeça, nem raparão a ponta de sua barba, nem em sua carne farão cortes. Santos serão a seu Deus, e não profanarão o nome de seu Deus, porque oferecem os fogos do Senhor e o pão de seu Deus, portanto, serão santos. Mulher prostituta ou infame não tomarão, nem tomarão mulher repudiada de seu marido, porque é santo a seu Deus. O santificarás, portanto, pois o pão de teu Deus oferece, santo será para ti, porque santo sou eu, o Senhor vosso santificador. E a filha do homem sacerdote, se começar a se prostituir, a seu pai profana, queimada será ao fogo. E aquele que é o sumo sacerdote entre seus irmãos, sobre cuja cabeça foi derramado o azeite da unção, e que foi consagrado para usar as vestimentas, não descobrirá sua cabeça, nem rasgará as suas vestes. Nem entrará onde haja alguma pessoa morta, nem por seu pai, ou por sua mãe se contaminará. Nem sairá do santuário, nem contaminará o santuário de seu Deus, porque a coroa do azeite da unção de seu Deus está sobre ele. Eu sou o Senhor. E tomará ele mulher com sua virgindade, viúva, ou repudiada, ou infame, ou prostituta, estas não tomará, mas tomará virgem de seus povos por mulher. E não profanará sua descendência em seus povos, porque eu, o Senhor, sou o que os santifico. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: Fala a Arão, e dize-lhe: O homem de tua semente em suas gerações, no qual houver falta, não se achegará para oferecer o pão de seu Deus. Porque nenhum homem no qual houver falta, se achegará, homem cego, ou coxo, ou rosto mutilado, ou membro deformado, ou homem no qual houver fratura de pé ou rotura da mão, ou corcunda, ou anão, ou que tiver visão embaçada, ou que tenha sarna, ou impigem, ou testículo mutilado. Nenhum homem da descendência de Arão sacerdote, no qual houver falta, se achegará para oferecer as ofertas acendidas do Senhor. A falta nele, não se achegará a oferecer o pão de seu Deus. O pão de seu Deus, do muito santo e as coisas santificadas, comerá. Porém não entrará do véu dentro, nem se achegará ao altar, porquanto há falta nele, e não profanará meu santuário, porque eu, o Senhor, sou o que os santifico. E Moisés falou isto a Arão, e a seus filhos, e a todos os filhos de Israel. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Dize a Arão e a seus filhos, que se abstenham das coisas santas dos filhos de Israel, e que não profanem meu santo nome no que eles me santificam. Eu sou o Senhor. Dize-lhes: Todo homem de toda a vossa descendência em vossas gerações que chegar às coisas sagradas, que os filhos de Israel consagram ao Senhor, tendo imundícia sobre si, de diante de mim será eliminada sua alma. Eu sou o Senhor. Qualquer homem da semente de Arão que for leproso, ou padecer fluxo, não comerá das coisas sagradas até que esteja limpo, e o que tocar qualquer coisa impura de cadáver, ou o homem do qual houver saído derramamento de sêmen, ou o homem que houver tocado qualquer réptil ou inseto, pelo qual será impuro, ou o homem pelo qual venha a ser impuro, conforme qualquer imundícia sua. A pessoa que o tocar, será impura até à tarde, e não comerá das coisas sagradas antes que tenha lavado sua carne com água. E quando o sol se puser, será limpo,
e depois comerá as coisas sagradas, porque seu pão é, o morto naturalmente nem despedaçado por fera não comerá, para contaminar-se em ele. Eu sou o Senhor. Guardem, pois, minha ordenança, e não levem pecado por ele, não seja que assim moram quando a profanarem. Eu sou o Senhor que os santifico. Nenhum estranho comerá coisa sagrada, o hóspede do sacerdote, nem o empregado, não comerá coisa sagrada. Mas o sacerdote, quando comprar pessoa de seu dinheiro, esta comerá dela, e o nascido em sua casa, estes comerão de seu pão. Porém a filha do sacerdote, quando se casar com homem estranho, ela não comerá da oferta das coisas sagradas. Porém se a filha do sacerdote for viúva, ou repudiada, e não tiver descendência, e se houver voltado à casa de seu pai, como em sua juventude, comerá do pão de seu pai, mas nenhum estranho coma dele. E o que por acidente comer coisa sagrada, acrescentará a ela seu quinto, e o dará ao sacerdote com a coisa sagrada. Não profanarão, pois, as coisas santas dos filhos de Israel, as quais separam para o Senhor. E não lhes farão levar a iniquidade do pecado, comendo as coisas santas deles, porque eu Senhor sou o que os santifico. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala a Arão e a seus filhos, e a todos os filhos de Israel, e dize-lhes: Qualquer homem da casa de Israel, ou dos estrangeiros em Israel, que oferecer sua oferta por todos os seus votos, e por todas seus ofertas voluntárias que oferecerem ao Senhor em holocausto. De vossa vontade oferecereis macho sem defeito dentre as vacas, dentre os cordeiros, ou dentre as cabras. Nenhuma coisa em que tenha falta oferecereis, porque não será aceito por vós. Também, quando alguém oferecer sacrifício pacífico ao Senhor para presentear voto, ou oferecendo voluntariamente, seja de vacas ou de ovelhas, sem mácula será aceito, não há de haver nele falta. Cego, ou aleijado, ou mutilado, ou com verruga, ou sarnento ou com impingens, não oferecereis estes ao Senhor, nem deles poreis oferta acesa sobre o altar do Senhor. Boi ou carneiro que tenha de mais ou de menos, poderás oferecer por oferta voluntária, mas por voto não será aceito. Ferido ou golpeado, rompido ou cortado, não oferecereis ao Senhor, nem em vossa terra o fareis. Nem da mão de filho de estrangeiro oferecereis o alimento do vosso Deus de todas estas coisas, porque sua deformidade está nelas, falta há nelas, não serão aceitas por vós. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: O boi, ou o cordeiro, ou a cabra, quando nascer, 7 dias estará mamando de sua mãe, mas desde o 8º dia em adiante será aceito para oferta de sacrifício acendido ao Senhor. E seja boi ou carneiro, não degolareis em um dia a e a seu filho. E quando sacrificar de sacrifício de ação de graças ao Senhor, de vossa vontade o sacrificareis. No mesmo dia se comerá, não deixareis dele para outro dia, eu sou o Senhor. Guardai, pois, meus mandamentos, e executai-os, eu sou o Senhor. E não profaneis meu santo nome, e eu me santificarei em meio dos filhos de Israel. Eu sou o Senhor que vos santifico, que vos tirei da terra do Egito, para ser vosso Deus. Eu sou o Senhor. Novo Testamento, Marque 15, 1-32. E logo ao amanhecer, os chefes dos sacerdotes tiveram uma reunião com os anciãos, com os escribas, e com todo o Supremo Conselho, e, amarrando Jesus, levaram-no e o entregaram a Pilatos. E Pilatos lhe perguntou: És tu o rei dos judeus? E ele lhe respondeu: Tu o dizes. E os chefes dos sacerdotes o acusavam de muitas coisas, porém ele nada respondia. E outra vez Pilatos lhe perguntou: Não respondes nada? Olha quantas coisas testemunham contra ti.
Mas Jesus nada mais respondeu, de maneira que Pilatos ficou surpreso. Na festa, Pilatos lhes soltava um preso, qualquer um que pedissem. E havia um chamado Barrabás, preso com outros revoltosos, que numa rebelião havia cometido uma morte. E a multidão, gritando, começou a pedir, como sempre lhes havia feito. E Pilatos lhes respondeu: Quereis que eu vos solte o rei dos judeus? Porque ele sabia que os chefes dos sacerdotes haviam o entregue por inveja. Mas os chefes dos sacerdotes incitaram a multidão, para que, em vez disso, lhes soltasse Barrabás. E Pilatos, respondendo, disse-lhes outra vez: Que, pois, quereis que eu faça com aquele a quem chamais rei dos judeus? E eles voltaram a clamar: Crucifica-o. Mas Pilatos lhes disse: Por quê? Que mal ele fez? E eles gritavam ainda mais: Crucifica-o. Então Pilatos, querendo satisfazer a multidão, soltou-lhes Barrabás, e entregou Jesus açoitado, para que fosse crucificado. E os soldados o levaram para o pátio, que é o pretório, e convocaram toda a tropa. E o vestiram de púrpura, teceram uma coroa de espinhos, e puseram nele. E começaram a saudá-lo: Viva! Ó Rei dos Judeus! E feriram a sua cabeça com uma cana, cuspiram nele, e, ajoelhados, o adoraram. Quando o escarneceram, despiram-lhe a púrpura, vestiram-no com as suas próprias roupas, e o levaram afora, para o crucificarem. E forçaram um Simão Cirineu, que estava passando, vindo do campo, o pai de Alexandre e de Rufo, para que levasse sua cruz. E o levaram ao lugar de Gólgota, que traduzido é, o lugar da caveira. E ofereceram-lhe a beber vinho misturado com mirra, mas ele não o tomou. E havendo-o crucificado, repartiram as roupas dele, lançando-lhe sortes, para o que cada um levaria. Era a hora terceira, e o crucificaram. E a descrição de sua acusação estava acima escrita: o Rei dos Judeus. E crucificaram com ele 2 ladrões, um à sua direita, e outro à esquerda. E cumpriu-se a escritura que diz: E foi contado com os malfeitores. E os que passavam blasfemavam dele, balançando suas cabeças, e dizendo: Ah! Tu que derrubás o templo, e em 3 dias o edificas, salva a ti mesmo, e desce da cruz. E da mesma maneira também os chefes dos sacerdotes, com os escribas, diziam aos outros, escarnecendo: Ele salvou a outros, a si mesmo não pode salvar. Que o Cristo, o Rei de Israel, desça agora da cruz, para que o vejamos, e creiamos. Os que estavam crucificados com ele também o insultavam. E da mesma maneira também os chefes dos sacerdotes, com os escribas, diziam aos outros, escarnecendo: Ele salvou a outros, a si mesmo não pode salvar. Que o Cristo, o Rei de Israel, desça agora da cruz, para que o vejamos, e creiamos. Os que estavam crucificados com ele também o insultavam. Salmos. Salme 31 para 19-24. Como é grande a tua bondade, que guardaste para aqueles que te temem. Tu trabalhaste para os que confiam em ti, na presença dos filhos dos homens. No esconderijo de tua presença tu os escondes das arrogâncias dos homens, em tua tenda tu os encobres da rivalidade das línguas. Como é grande a tua bondade, que guardaste para aqueles que te temem. Tu trabalhaste para os que confiam em ti, na presença dos filhos dos homens. No esconderijo de tua presença tu os escondes das arrogâncias dos homens, em tua tenda tu os encobres da rivalidade das línguas. Bendito seja o Senhor,
pois ele fez maravilhosa sua bondade para comigo, como uma cidade segura. Eu dizia em minha aflição: estou cortado de diante de teus olhos, porém tu ouviste a voz de minhas súplicas quando clamei a ti. Amai ao Senhor, todos vós santos dele, o Senhor guarda aos fiéis, e retribui abundantemente ao que usa de arrogância. Sede fortes, e ele fortalecerá vosso coração, todos vós que esperais no Senhor. Pai Celestial, viemos diante de ti com reverência, reconhecendo o chamado à santidade e ao serviço, como mostrado em Levítico. Assim como os sacerdotes foram separados, que também possamos dedicar nossas vidas a ti, vivendo de maneira que reflita teu amor e tua verdade. Diante das provações, como visto no relato de Marcos sobre o sofrimento de Cristo, concede-nos força e coragem para perseverar, lembrando que nossa esperança está em tua salvação. Ajuda-nos a confiar em tua bondade e a encorajar uns aos outros, como o Salmo 31 nos recorda do teu amor inabalável. Que tua paz reine sobre nós, Senhor. Amém.